Gente, boa noite. Pode vir com a gente, vem com a gente em mais essa live aí que Deus preparou pra gente nessa noite. Na verdade, eu não estava bem preparado, não me sentia bem preparado essa noite, mas aí foi surgindo um assunto para nós. O assunto é esse que já está. Esse é o assunto que já está aí, né? Então, a gente vai falar desse assunto que é quando o papai chama, quando vem a correção de Deus, né? Hebreus 12 já está aí a passagem, né? Todo mundo acompanhar. Aquele que pode ler, que não pode ler, acompanha a leitura. Hebreus 12, a gente lê aqui rapidamente. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Considere aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não se cansem nem desanimem. Ainda não resistiram ao teu ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. E já se esqueceram da exortação que lhes admoestou como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanimes quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportam a correção. Deus lhes trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige. Mas se estão sem disciplina, de que todos são feitos participantes, então são bastardos e não filhos. Aí o versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Façam vereda direita para seus pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Brunão. Bruno, pode entrar. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Versículo 14. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando lhes perturbe, por ela muito se contamine. Versículo 25. Vejam que não rejeitem o que lhes fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram os que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Pois bem. Primeiro versículo, ele chama atenção para o seguinte: a palavra embaraço. Portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né? As pessoas, as hostes espirituais, tanto os anjos quanto as da maldade, né? E essas são a nossa nuvem de testemunha. E as pessoas também, né? No mundo terreno, são testemunhas, né? André, boa noite. E nós temos que perseverar no bom testemunho, né? Ele fala: deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, olha só. Pecado jaz à porta, né? Como Deus falou lá na época dos antigos, lá em Gênesis, né? Falou a Caim. O pecado bate à nossa porta todo dia. Mas eu queria chamar a atenção para o embaraço. Presta bem atenção. 2 Timóteo. O que Deus nos chama atenção para como a gente está falando sobre correção? Presta bem atenção. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 em diante. Olha só. Sofra comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Né? Tudo aquilo, carregar a cruz, sofrer por ele, não negar o nome dele. Tudo aquilo. Ninguém que milita
Ele está usando uma linguagem militar, né? É uma linguagem de exército, né? Ninguém que milita, né? Todo aquele que se propõe a seguir a caminhada com Jesus é um soldado de Cristo Jesus, né? Se vai ser bom ou ruim vai depender da conduta. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou? O Senhor. É? Efésios 2,10 diz que a gente já tinha uma obra preparada por Ele para nós, para cada um de nós. Ele já nos alistou, então basta nós tomarmos essa posição como bons soldados dele. Né? E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Temos que negar nossa carne, negar o pecado, negar as obras do diabo, que é matar, roubar, destruir. Temos que negar o sistema mundano corrompido e todas as corrupções do mundo, injustiças de todo tipo, né? Isso significa militar legitimamente. Pois bem, segunda coisa que eu queria chamar a atenção, ele começa o segundo versículo dizendo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pois bem, olha só. O grande problema de muitas pessoas é que têm deixado de olhar para Jesus, né? Livres de pecado, vós quereis ficar. Olhar para o Cordeiro de Deus, né? Pois bem, vamos lá, vamos falar sobre olhar. Pois bem, Isaías, vamos lá. Isaías 45, 22. Exemplo de olhar. Exemplo. Isaías 45, 22. Olhem para mim e serão salvos, vocês, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhar para Ele. Outro exemplo de olhar, Atos 4, né? Versículo 12, Pedro e João pregando. Pedro fala assim, Atos 4, 12, nenhum outro há salvação também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu vou aceitar, enfim, olhar para Jesus, olhar para as obras dele, né? Obras de amor, obras de justiça, obras de quem pertence ao reino de Deus. Tudo isso exercendo, vou aprovar o Bruno de novo, tudo isso exercendo o fruto do Espírito Santo. Né? Não adianta a gente estar na presença de Deus com fingimento, né? Olhando para Ele, tendo Ele como nosso exemplo, né? Seguindo a sua vontade, fazendo a sua vontade, o querer, que já está descrito para nós na Sagrada, e tendo como Espírito Santo nosso auxiliador para a compreensão de tudo aquilo que a gente não entende na Bíblia. Pois bem, autor e consumador, ainda no versículo 2, ele diz o seguinte, autor e consumador. Como? 1 Pedro, capítulo 5, como? Como é que é a nossa caminhada? Tem percalços, tem alegrias, tem todo tipo de coisa. Olha só, um panorama geral que Pedro nos dá. 1 Pedro 5,10 diz assim, e o Deus de toda graça é pela graça. Primeira coisa que é pela graça, não é pela nossa força, própria força. Que em Cristo Jesus lhe chamou a sua eterna glória. Depois de haverem padecido um pouco, ele mesmo lhes aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. É dele o poderio, é dele a graça. É através dele, né? Então, depois de haver padecido um pouco, né? Tem gente que acha que a autoridade vem aí pela força do braço de carne. Não é bem assim. É padecido por ele. É sofrendo por ele, né? É seguindo a ele, é defendendo a causa do evangelho. É isso que significa o caminho de cruz. É um caminho que o nosso testemunho tem que ser exemplar. É para isso que Deus tem nos chamado a cada dia.
né? E aí ele continua. Considere aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que não se cansem nem desanime. Claro, na caminhada tem percalço, tem perseguição, tem pedrada, tem todo tipo de força contrária, né? Humana, né? Como bem Paulo disse, não veio sobre vocês tentação senão humana, né? Mas, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos vencer todas elas. Tudo que é tipo de oposição. Um exemplo de oposição, Lucas 21, do versículo 12 em diante. Mas antes de todas essas coisas, antes do fim, lançarão mão de vocês e lhes perseguirão, entregando vocês às sinagogas, entregando vocês aos líderes, né, que são alguns, né, que se dizem cristãos, entregando vocês aos líderes, a congregação dos ímpios, de corruptos, né, aos que se dizem ser cristãos, mas não são. Lhes entregando as sinagogas e as prisões e lhes conduzindo à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E lhes acontecerá isso para testemunho. Testemunho de quem? De Cristo Jesus. Quando Paulo foi preso, ele estava lá, né, sendo humilhado, mas lançou a semente, lançou a palavra lá para os caras, né? E 14. Proponham no coração de vocês não premeditar como haverão de responder, porque eu lhes darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos que lhes opuserem. Claro, a nossa dependência total é do Espírito Santo. Não adianta a gente ir já com o discurso já feito, já premeditado, já arquitetado ali, montado, porque é Ele que vai dar boca e sabedoria na hora certa. E até, versículo 16, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serão entregues e matarão alguns de vocês. Pode ser matarão, pode ser tanto na carne, né, fisicamente, a morte física, quanto a morte espiritual. Quanta gente caída tem aí prostrada na caminhada por causa de palavra atravessada que recebeu e está aí morto espiritual, né? Pegando a cidade de Queimados aí, virou praticamente uma Gadara, né? Muitos foram, segundo a sua própria malícia, se desviaram. Outros receberam uma palavra que não era para receber, uma profecia errada, seja lá o que for, um desentendimento, né? Se afastaram da caminhada do Senhor, né? E aí o Senhor Jesus diz, né? Aquele que torna para trás, tome cuidado, porque virá o demônio que já estava antes, mas outros 7 pior que ele. E o estado final daquele homem será pior do que o primeiro. Então, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E de todos serão odiados por causa do meu nome. Até quando a gente suporta ser odiado por causa do nome de Jesus? Será que nós estamos só carregando a Bíblia, dizendo que somos cristãos, ou a gente está defendendo mesmo a causa do reino de Deus? Estamos sendo odiados, mas depois a gente, né, faz uma maquiagem ali na palavra. Não foi bem isso que eu disse, para ali tentar ficar bem com todo mundo. A gente está defendendo até o final ali, passando o sofrimento. O que a gente tem feito? Mas até uma palavra de consolo. Mas não perecerá um único cabelo da cabeça de vocês. Na paciência de vocês lhes possuir a alma. Paciência, perseverança, tempo difícil, mas temos que esperar somente no Senhor. Versículo 4. Ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue combatendo contra o pecado. Que ponto é esse? Qual exemplo maior que a gente tem? De derramar o próprio sangue, né? Resistir até o ponto de derramar o próprio sangue. Jesus. Mateus 26. Vamos. Mateus 26. Versículo 37 ao 39. Só uma palhinha. Olha só. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Nós temos nos entristecido e angustiado pela causa de Cristo. Nós temos sentido vergonha pelo que tem acontecido em nossa cidade de Queimados. Nós temos nos interessado em orar pela nossa cidade de clamar. Nós temos nos entristecido e angustiado muito pela causa do Senhor.
Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Nós estamos vigiando. Indo um pouco adiante, temos que ir um pouco mais adiante. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto humilhação, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Claro, a nossa carne não quer sofrer. Como Jesus foi carne, né? A gente é tentado a dizer: Senhor, alivia aí, Senhor, retira, né? Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu quer. Senhor, tá doendo, mas tem que ser a sua vontade até o finalzinho. Tem que ser a sua vontade até o final. Às vezes dói, a gente chora, se lamenta, angustia, entristece, mas temos que suportar até o final, né? Versículo 5. E não se esqueçam da exortação que lhes admoesta com o filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanimes quando for repreendido por ele. Temos que lembrar uma coisa. Como é que é o tipo de repreensão do Senhor? Pregadores de exortação. Vamos lá. Vamos aprender com a palavra de Deus. Não é comigo não. Vamos lá. 2 Coríntios 7, 10. Vamos lá. Eu boto sempre o esboço aqui para não perder. 2 Coríntios 7, 10. Vamos lá. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Temos visto a tristeza do mundo em muitos púlpitos, muitos altares por aí. Porque ao invés do pregador pregar a palavra, prega intimidação, prega ódio, prega rancor. Aí está operando a morte. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Que tristeza é essa, segundo Deus? É confrontar nossa conduta com a palavra dele, né? Temos que ser o povo igual da época de Neemias 8, né? Leram a palavra de 6 horas da manhã até o meio-dia, e o povo ali ouvindo a lei do Senhor, e eles começam ali a se entristecer, se contristar perante a palavra de Deus, ver o quanto eles estavam longe do querer de Deus, e eles começam a chorar, né? Tanto é que depois Esdras fala: não se entristeçam, né? Porque a alegria do Senhor é nossa força. Vamos lá, é dia de festa, né? Enfim. Quer outro tipo de como Deus, né? A correção do Senhor não é para matar a gente. Vamos lá. Lamentações 3, vamos lá. Versículo 32 e 33. Pois ainda que Deus entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, né? Ele dá uma açoitadazinha, mas com misericórdia, com compaixão. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Irmãos, olha só. Deus não tem prazer em ver o nosso mal, né? E muito menos ele tem prazer em ver a nossa tristeza, que é para nos arrepender. Ele permite sim, mas é para a gente voltar para o caminho, né? Mas aqui está escrito: porque não aflige nem entristece de bom grado. Como é que eu poderia explicar isso com poucas palavras? É difícil, porque as profundezas do coração de Deus é muito grande, é imensa, não tem como. É como Deus fosse adiando um pouco: meu filho, não faz isso, vai adiando, né? Como Pedro fala, 2 Pedro 3, 8, 9, dali da longanimidade de Deus. Deus vai permitindo, né? E a pessoa está fazendo aquilo errado, mas Deus vai avisando: filho, não faz mais isso, filho, não vai mais isso, né? Eu vou dar mais uma oportunidade. E Deus vai dando oportunidade ali. Só que chega uma hora, é o limite da paciência de Deus. Aí Deus, não é com bom grado, mas poxa, agora chegou a hora, não tem jeito, mas agora eu vou ter que corrigir, porque senão não vai voltar para os meus caminhos. Então Deus faz aquilo ali, mas não é de bom grado, como a gente acabou de ler a palavra. Mas tem que ser feito, porque senão, se Deus não chamar, se o Espírito Santo não convencer, se o Espírito Santo não operar, ninguém volta para o caminho do Senhor. Ninguém está desviado, ninguém que está sem correção volta para os caminhos do Senhor, né? Então a gente tem que ter essa noção, né? Versículo 6. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo que ele recebe por filho. Vamos lá. Características do Filho de Deus. Característica do Filho de Deus. 1 João 3,
3. 1 João 3. Vamos lá. Característica do filho. Vamos ver se a gente é filho ou não. Vamos lá. Vejam com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Nossa característica tem que ser de conhecer o Senhor. Já falei em outras lives. Conhecer significa ter relacionamento íntimo com Deus, né? Por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele, né? É difícil nós termos parte com esse mundo. Impossível, aliás. Porque o mundo não tem relacionamento íntimo com Deus. É simples assim. Como o Tiago disse. Ou bem vocês querem a Deus ou vocês querem o mundo. Não tem. Ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. Então, não tem terceira opção, né? Não tem o meio do mundo, né? Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não manifesta o que havemos de si. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ele se manifesta em nós quando nós renascemos, né? Isso aqui é tanto para o presente como para o futuro. Isso aqui pode se referir tanto à volta do Senhor Jesus Cristo como para o novo nascimento nosso, né? Sabemos que quando ele se manifestar, como? Através de nossas atitudes, pelo Espírito Santo. Seremos semelhantes a ele, com o caráter dele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Como se purifica? Seguindo a voz do Espírito Santo. Qualquer que vive em pecado, ou melhor, vou retornar aqui. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, ou seja, transgressão da lei. E bem sabes que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, é para ele que nós temos que olhar. É nele que nós temos que perseverar, né? E ele tem poder para tirar o pecado e nos perdoar. E qualquer que permanece nele, versículo 6. Qualquer que permanece nele não vive em pecado. Nós poderemos permanecer nele e ocasionalmente, sem querer, nós podemos errar sim, né? Olha como está escrito. Qualquer que permanece nele não vive em pecado. É uma vida de pecado que atrapalha a comunhão com Deus, né? Qualquer que vive em pecado não viu nem o conheceu, ou seja, não conhece os seus caminhos, nem tem relacionamento íntimo com ele. Quem vive em pecado é simples assim. Filhinhos, ninguém lhes engane. Quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Quem vive em pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se você está vivendo em pecado, você está se assemelhando ao diabo. Lamento te informar isso, mas é a realidade. Qualquer que é nascido de Deus não vive em pecado, porque a sua semente permanece nele. Qual semente? Palavra. A palavra é a semente que permanece em nós, né? E por meio dela o Espírito Santo trabalha em nós, nos exortando, nos apontando o caminho, né? Em como permanecer nele, né? E não pode viver em pecado porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha o contraste. Qualquer que não pratica a justiça não é de Deus. E qualquer que não ama seu irmão não é de Deus. Temos que amar. Amor é aceitar tudo? Não. Amor é acompanhado de verdade. A verdade sem amor, ela é severa. E o amor sem a verdade como é que eu posso dizer? É fraco, né? É sem base. Então, é um amor com verdade. É isso que a gente precisa. Outra característica do Filho de Deus, João capítulo 8. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem em minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Tem que permanecer no caminho. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade lhes libertará.
Como é que a gente conhece a verdade? Mais uma vez, relacionamento íntimo com Deus. E aí, no versículo 47, ele diz o seguinte: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso que vocês não escutam, porque não são de Deus. E aqui Jesus estava discursando com os escribas e fariseus da época, os príncipes dos sacerdotes. Eles não queriam ouvir as palavras de Deus. Significava que aqueles que se diziam sacerdote e não ouviam as palavras de Deus não eram de Deus. E pasmem, até hoje existem essas pessoas. Carregam Bíblia para lá e para cá, ministram, pregam, falam da Bíblia, mas não gostam de ouvir a verdade de Deus. E, biblicamente falando, não são caracterizados como família, como filhos de Deus. Para o nosso evangelho, temos que estar sempre ouvindo a Deus. O que significa intimidade? É essa conversa de todo dia com Deus. São as orientações, aconselhamentos, consolo, direção, instrução, tudo. Provisão, ele providencia as coisas para nós também. É tudo. É ter parte diária com ele. Outra característica de quem é filho de Deus. Se eu me alongar não tem problema não. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Pois bem, sobre a parte de ouvir, eu acabei de falar. Agora ele começa dizendo as minhas ovelhas. Ovelha é um animal manso, Quem dá coice é cavalo, Quem vive irado, Lamento de dizer, como Tiago diz, a ira não opera a justiça de Deus. Como é que Deus vai nos justificar se a gente viver irado? Se a gente não aceita as palavras de Deus, se a gente dá coice, E aí, se eu me lembrar, vamos lá. Salmo 32, vamos lá, 32, 9. Diz assim: não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, e que sua boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Ou seja, são animais que não se deixam controlar facilmente. A ovelha não. A ovelha ela tem um caráter manso, como de Jesus, humilde, abaixa a cabeça quando Deus fala. Não é levantar o nariz e... não, eu sigo o meu próprio caminho, e não é bem assim, irmãos. Ovelha é mansidão, é prontidão para estar ouvindo a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, primeiramente. E depois, a quem Deus constituiu a você na terra, seja qual o seu pastor for, de sua congregação. Pois bem, passando isso, tem o versículo 8 dos bastardos. Olha só, se vocês estão sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, vocês então são bastardos e não filhos. Pois bem, tem duas coisas a chamar a atenção aqui. Que disciplina é essa que os bastardos não têm? A única disciplina no Evangelho se chama carregar a cruz. Eu vou embasar esse Colossenses 2, vamos lá. Colossenses 2, para acabar com essa coisa de que disciplina vem pelo nosso próprio esforço. Vamos lá. Colossenses 2,20. Se vocês estão mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, as bases, os fundamentos do mundo, com que o mundo é constituído, porque se carregam ainda de ordenança como se estivessem no mundo do tipo não toquem, do tipo não provem ou não manuseiem. Quanto crente com medo de comer comida que lhe oferece ali? Você não tem a autoridade do Senhor nas tuas mãos, não? Você não pode orar, não? Para repreender todo o mal, não? Tem medo de comer tudo, tem medo de encostar nas coisas. Que crente é você com medo? E todas essas coisas perecem pelo uso, de acordo com os preceitos e doutrinas dos homens. Doutrina dos homens. Que tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária. Eu faço, eu sou santo. Humildade, falsa humildade, aparente humildade. E em disciplina do corpo. Que coisa legal.
Perdão, irmãos, ó. Não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Lamento dizer a você que acha que a santidade vem pela disciplina do corpo, pelo não comer isso, pelo não comer aquilo. Lamento dizer a você que a santidade não vem através disso, tá? Fica triste não, tô lendo a palavra aqui para você, tá bom? Outra coisa, vamos lá, bastardos. Comportamento do bastardo, vamos lá, Salmo 78. Comportamento do bastardo. Destaquei aqui alguns versículos, é um salmo extremamente grande, tem 72 versículos, destaquei alguns pedaços. É um salmo que fala sobre a desobediência do povo de Deus. Um comportamento como um bastardo. Vamos lá. Versículo 8. Geração quanto mais. Quanto mais são aquelas pessoas que persistem no erro. Nesse caso aqui, né? Quanto mais e rebelde. Geração que não regeu o seu coração. E cujo espírito não foi fiel para com Deus. Não regeu o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarde seu coração, pois dele procede a saída da vida. Se a gente fechar o nosso coração, como é que a palavra de Deus vai entrar? Nós temos livre-arbítrio, nós vamos abrir o coração para a palavra de Deus entrar ou não. É nossa escolha, se a gente vai ouvir ou se a gente vai deixar de ouvir. Né? Como Deus disse a Ezequiel, vai lá e fala. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Né? É para quem quiser ouvir. Né? Paciência quem não quiser ouvir. Versículo 10. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Que lei é essa? Amor a Ele. Né? O resumo que Jesus fez da lei. Amar a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia feito ver. O povo de Israel viu a coluna de fogo, viu a nuvem que protegia eles no deserto. E quantas coisas Deus também fez a nós vimos. Quantos livramentos Deus deu a nós. Quantas curas Deus deu a nós. Cura espiritual, emocional, de todo tipo. Quantas bênçãos nós recebemos. Mas nós estamos esquecendo, estamos nos comportando como bastardos e não como filhos. 17. Salmo 78, 17. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. O que nós estamos fazendo em oculto? 18. E não tentaram a Deus no seu coração. A gente pode fingir ser que a gente quiser. Mas no coração Deus sabe o que a gente pensa, o que a gente maquina, o que a gente planeja. Versículo 27. Porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Tudo se baseia na fé. Nós não vamos prosseguir bem se a gente não tiver fé. Nós não vamos agradar a Deus se a gente não tiver fé. Tudo é baseado em fé, em confiança nele. Pois bem. Versículo 12, olha só. Portanto, para a gente não se perder nesse caminho, né? Para quem está fraco, presta atenção nessa palavra. Para quem está fraco na caminhada, para quem se entristeceu, para quem está cansado, presta bem atenção. Hebreus 12, onde eu estou me baseando aqui, né? Hebreus 12, 12. Portanto, fortaleçam as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, como cara pálida. Colossenses novamente, 1,9. Vamos lá. Como é que a gente vai se fortalecer na caminhada? Colossenses 1,9. Acompanha comigo quem puder. É uma oração de Paulo aos Colossenses. Como a gente vai se fortalecer na nossa caminhada? Poderia ler Efésios, né? Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Lá, deixa eu dizer para você, lá é uma passagem que fala sobre batalha espiritual, né? É uma passagem que ela é um pouco mais particular, né? Deixa eu trazer uma mensagem aqui mais geral, esse fortalecimento no sentido geral. Vamos lá. Para você não ficar chateado com o que pregam por aí. Só pregam Efésios 6 achando que a sua vida é batalha espiritual o tempo todo, né? Claro que é, mas nem sempre a nossa falta de força é por causa de batalha espiritual, né? Às vezes é um sentido mais amplo. Então temos que entender a palavra. Vamos lá.
Por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir. Vamos lá. O que nós temos que pedir? Fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. O que nós temos que pedir ao Senhor? Colossenses 1,9. Pedir que sejamos cheios do conhecimento da vontade dele. Nós temos que ser plenos do conhecimento da vontade de Deus. Nós temos que saber o que Deus quer para nós. E em toda sabedoria e inteligência espiritual. Tem crente que é alienado. É triste, é lamentável dizer isso aqui. Tem crente que é alienado, né? Não pega a Bíblia para ler, não tem oração, né? Tem crente que gosta de ser enganado, né? E João bem diz, 1 João 2,18, ele fala, ó, já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tem muita gente que está no púlpito pregando, mas não está pregando a verdade de Deus, não. E aí você fica se baseando só em pregação que você ouve e não pede confirmação a Deus quando chega na sua casa, não pensa bem naquilo que você ouviu e pede confirmação a Deus e engole porcaria por aí. É por isso que tem muita gente entristecida no caminho do Senhor, enfraquecida, né? Doente espiritual. Então peça toda a sabedoria e inteligência espiritual ao Senhor, discernimento. E para que isso? Versículo 10, Colossenses 1,10. Para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor. Como? Agradando a Ele em tudo. Frutificando, dando fruto. Deus não chamou para você ficar sentado em banco de igreja, não. Frutificando em toda boa obra, boa. E também não por aparência. Não para dizer que faz. E crescendo no conhecimento de Deus. Como que se cresce no conhecimento de Deus? Bíblia e oração, relacionamento íntimo. Esse é o relacionamento íntimo. Bíblia e Espírito Santo. Esse é o relacionamento íntimo, né? Aí o versículo 11 ele termina dizendo o que é o sentido de ser fortalecido. Confirmando vocês em toda a fortaleza, de acordo com a força da sua glória, não é a nossa própria força. E em toda a paciência e longanimidade, com alegria. Aí é que está. Daí que vem o nosso fortalecimento, né? Conhecer a vontade de Deus, inteligência e sabedoria espiritual, para que a gente possa agradar a Deus em tudo e frutificando em toda boa obra. E crescendo no conhecimento do Senhor. Não seja mais enganado não, meu irmão, não seja mais enganado não. Tá? Para com essa de ficar ouvindo qualquer charlatão aí de YouTube aí, tem um montão. E também nas congregações de queimados aí. Um monte de gente falando em língua que Deus não está falando nada. Estão inventando língua aí para você achar que é Deus falando. Põe uma coisa na tua cabeça. Quer ir pro culto? Vai. Mas quando chegar na sua casa, você pede confirmação a Deus se foi Ele que mandou falar ou não. Não sai engolindo qualquer coisa, não. Tá bom, meu irmão? Não fica triste, não. É porque Jesus disse que haveria muitos falsos profetas. Então, só estou chamando a atenção para o que Jesus já disse. Estou dizendo uma coisa nova aqui, não. É triste, você pode ficar triste, mas essa é a realidade dos dias de hoje, né? Presta bem atenção. Versículo 13. Façam caminhos, veredas direitas para os pés de vocês. Para que o que é manco, né? O manco, né? Aquele que anda com dificuldade, caminha com dificuldade. Quanta gente caminhando com dificuldade na presença de Deus? Não se desvia inteiramente. Já está com dificuldade na caminhada. Antes, o que é manco não se desvia inteiramente. Não terminar de ver se desviar, né? Antes seja curado. Caminho da cura. Vamos lá. Mateus 13. Caminho da cura. Não vou dizer uma coisa nova para você também, não. Tudo já está revelado. Mateus 13, versículo 14 ao 17. Vamos lá. E nele se cumpre a profecia que diz: ouvindo ouvirão, mas não compreenderão. E vendo, verão, mas não perceberão. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido. Primeira coisa, não endureça o coração para a palavra de Deus. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos. Vou dizer outra coisa para você. Ouvir de má vontade é a mesma coisa que nada. Se você está ouvindo a palavra de Deus de má vontade, não está adiantando de nada na sua vida. E ouviu de mau grado com seus ouvidos. E fechou os olhos para que não veja.
Que olhos são esses? Pode ser os olhos carnais, mas principalmente espirituais. Quanta gente cega espiritual. Quanta gente igual o cego de Jericó. O cego de Jericó já tinha visto uma vez, né? Quando Jesus chega perto dele, ele fala: eu quero tornar a ver. Tanto é que quando ele se aproxima, ele, ainda sem ver, ele fala: ó, Jesus, filho de Davi. Ele já conhecia a palavra. Ele já tinha enxergado uma vez, né? Foi a última oportunidade dele. Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado e morto, né? E quantos aí estão cegos tendo mais uma oportunidade? Não deixa passar, não, né? E ouça com os ouvidos e compreenda com o coração. Tem que compreender com o coração, né? Com o nosso próprio intelecto. É com a mente de Cristo que nós vamos entender a palavra de Deus. Nós vamos entender o querer dele para nós com a mente de Cristo, não é com a nossa mente carnal. E se converta e o escure, né? Aí está a cura. Ouvir de bom grado, ouvir coração aberto, olhar com os olhos espirituais. O que Deus quer nos mostrar, não é o que a gente quer ver, né? 14, Hebreus 12, 14, agora cheguei no ponto. Sigam a paz com toda e a santificação, e sem essa santificação ninguém verá o Senhor. Já disse em outras lives aqui que ver ao Senhor significa ter relacionamento com Ele, né? Significa conhecer Ele profundamente, né? Vamos lembrar que Isaías, com lábios impuros, se você ler Isaías 6, ele diz claramente: eu vi o Senhor. Então, temos que prestar atenção no que significa esse ver. Esse ver serve para um futuro distante ou próximo, dependendo de quando Jesus voltar. Esse ver significa o ver do arrebatamento, mas significa o ver já nessa vida, né? Porque tem gente que acha que a salvação vai começar lá no arrebatamento. Não, a salvação já começou. Nós temos que viver a salvação agora. Nós temos que viver a salvação hoje, né? Só vai se consumar lá, né? Vai continuar lá, mas já começou aqui, né? Nós temos que viver como salvos aqui desde já, né? Então vamos lá. Ninguém verá o Senhor sem a santificação. 1 Tessalonicenses 4. Olha só. Finalmente, irmãos, lhes rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como receberam de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, eles foram ensinados em como deveriam seguir no caminho. Assim também andem, para que continuem a progredir cada vez mais. Tem gente que começa e para no meio do caminho, né? Porque vocês bem sabem que mandamentos lhes temos dado pelo Senhor Jesus, né? Paulo tinha ensinado o povo à igreja de Tessalônica, né? Porque esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Presta atenção. A vossa santificação. 2 pontos. Olha só. Esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês. 2 pontos. Ele define o que é santificação, né? 2 pontos significa que o que vem depois é a definição do que ele acabou de dizer. É língua portuguesa. Vamos lá. Que se abstenham da prostituição. Que cada um de vocês saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem, ou seja, que não têm relacionamento íntimo com Deus. Presta bem atenção. Porque essa é a vontade de Deus, a santificação de vocês. 2 pontos. Aí ele define. 2 pontos. Ele define. Que se abstenham da prostituição. Provérbios 5, mulher adúltera e prostituta. Provérbios 6, a parte final. Provérbios 7, 3 capítulos, né? Ali, deixa eu dizer para você, ele está dizendo uma linguagem. Se você quiser interpretar como uma linguagem, né, para a parte carnal, né, ali ele está nos exortando a nós não nos prostituirmos em nosso corpo, no sentido carnalmente falando, natural, no sentido natural. Mas se você lê a palavra de Deus no sentido figurado, espiritual, né, você vai ver que são capítulos que falam para a gente não se contaminar com doutrinas erradas.
Basicamente é isso que ele está dizendo nesses 3 capítulos de Provérbios, né? E aqui Paulo, ele está dizendo isso. Essa é a vontade de Deus para vocês, a santificação. 2 pontos. Que se abstenham da prostituição. O que significa isso espiritualmente falando? Que vocês se relacionam com ensinamentos errados, né? Que corrompem o bom costume do Senhor, que corrompe o bom ensinamento do Senhor, né? Essa é a essência espiritual da palavra prostituição. Que cada um de vocês saiba possuir o seu vaso, ou seja, a nossa vida, né? O nosso vaso, a nossa conduta, né? Em santificação e honra, né? Como Jesus disse, João 8,49, eu não tenho demônio, antes honro ao meu Pai, que vocês desonram. Enfim, temos que seguir no caminho, perseverar. Pois bem, versículo 15, tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando lhes perturbe por ela muito se contamine. Vamos lá. Privação da vontade de Deus. Como a gente se priva da vontade de Deus? Tiago 4,6. O que acontece para a gente não ter a graça de Deus em nós? Privando a nós mesmos de termos a graça de Deus na nossa vida. O que atrapalha a graça de Deus permanecer em nós? Primeira coisa, Tiago 4,6, soberba. Né? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? Aos humildes. Primeira coisa que nos priva da graça de Deus, soberba. Segunda, inveja, espírito faccioso, né? Olha só, Tiago 3 ainda. Se vocês têm, 3,14, se vocês têm amarga inveja e sentimento faccioso no coração de vocês, não se gloriem nem mentam contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Está se privando da graça de Deus? Inveja. Está se privando da graça de Deus? Espírito faccioso. Quer dizer, como popularmente conhecido como espírito de divisão, né? Pessoa que gosta de panelinha, né? Que vive disso, de separar as pessoas. Isso priva a gente da graça de Deus. Terceira coisa, ainda em Tiago, que atrapalha a graça de Deus estar na nossa vida. Malícia e maus pensamentos. Tiago 1:21. Pelo que rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebam com mansidão. Olha como é que a gente tem que receber a palavra. Recebam com mansidão do jeito que a ovelha é. Como eu já falei lá atrás. Não é como bode, né? Recebam com mansidão a palavra que foi enxertada, ou seja, plantada em vocês. Que pode salvar a alma de vocês. Mas tem que arrancar a malícia. Esse versículo, Tiago 1:21, está dizendo que enquanto há malícia no nosso coração, a palavra de Deus nunca vai ser semeada nele. Ou vai permanecer a malícia ou vai permanecer a palavra de Deus. A gente tem que escolher. Quando ele fala rejeitando todo imundície e acúmulo de malícia. Tem coisa que só Deus tira. Mas o acúmulo nós podemos tirar. O acúmulo quer dizer exagero de malícia, muita malícia, né? Uma parte nós fazemos. E a parte que a gente não puder fazer, o Senhor vai arrancar de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte, arrancando a malícia. Senão fica difícil plantar a palavra de Deus nos nossos corações. Última coisa que atrapalha a graça de Deus permanecer em nós. Falsidade e mentira. Efésios 6:24 é o último versículo de Efésios. Presta bem atenção. A graça de Deus seja com vocês que amam nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Vou repetir. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Quanto crente mau caráter no nosso meio. Temos que amar e viver em sinceridade. Provérbios 10:8, se não me engano, diz que o que anda em sinceridade anda seguro, né? Por isso tem muito crente com medo por aí. Vive uma vida de aparência, de falsidade. Aí quem mais está nessa assolação tem medo de ir para o culto.
Mas quem anda em sinceridade anda seguro. Você sabe, você tem certeza da sua salvação. Se você morrer, você vai com o Senhor Jesus. É? Pois bem, versículo 25 para a gente terminar. Hebreus 12, 25. Vejam que não rejeitem o que fala. Quem é que fala? Deus. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, ou seja, na época dos profetas, Deus usava as pessoas para falar com outros. Não na nossa época. Na nossa época, o Espírito Santo fala diretamente com você. Basta você abrir os ouvidos para ele. Quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. Como? Como é que ele nos adverte do céu? O Deus Pai envia tudo aquilo que ele nos quer dizer por meio do seu Espírito Santo. É isso. É assim que ele nos adverte do céu. Pelo Espírito Santo que tem que habitar em nós. Né? Eu vou terminar de ler sobre ouvir e prestar atenção, e considerar as palavras do Senhor, lendo para você Hebreus capítulo 3. Para eu poder fechar essa palavra, você continuar perseverando e suportando a doutrina e a correção do Senhor, nós temos que voltar para a palavra, irmãos. Nós temos que voltar para o caminho. Esquece, para com esse negócio de ficar olhando para os outros, para a falha e o erro dos outros. Vamos olhar para Jesus. Para de colocar desculpa em não ter voltado para o caminho do Senhor por causa desse e daquele. A culpa de a gente estar afastado é só nossa. Hebreus 3,12, presta bem atenção. Vejam, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vocês um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Nós temos esse coração ou não? Nós não podemos ter esse coração para se apartar do Deus vivo. Antes, exortem-se uns aos outros todos os dias, que é o que eu posso fazer aqui sempre que Deus me traz uma palavra ao coração, coloco aqui na live. Exortem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. É hoje. A hora de conversão, de arrependimento é hoje. Para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. O pecado endurece. Ele vai nos seduzindo, depois nos endurece o coração e a gente se acostuma com ele. E quando vê, a gente não quer mais ouvir o Senhor. É isso que está dizendo essa palavra. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Olha só como a gente se torna participante de Cristo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É até o final. É até o final. É até o final. Enquanto se diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureçam seus corações como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi por acaso com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Quem tem promessa pode morrer sim. Se você viver na desobediência, mesmo com promessa, pode morrer sem salvação. Vamos parar com esse negócio. Igual o povo de Israel lá. Números 14, depois você dá uma olhadinha. Né? O povo tinha promessa. Deus eliminou aquela geração inteira. Falou, basta, agora chega. Números 14, depois você dá uma olhada na sua casa. Então quem tem promessa pode morrer sem salvação sim. Não leva a sério para você ver não. 3,18, Hebreus 3,18. A quem jurou que não entrariam no seu repouso, ou seja, não seriam salvos, essa é a figura de linguagem, senão os que foram desobedientes. Quem desobedeceu, perdeu salvação. Simples assim. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Que incredulidade é essa? Fazia ouvido de mercador para o que Deus falava. Essa é a incredulidade, não acreditava no que Deus falava. Meu filho, vem. Estou te chamando, vem para minha salvação, vem viver a minha salvação, vem viver o meu reino. Depois. E aí um belo dia chega o que Ezequiel 33 fala. Se morrer na sua impiedade, vai ser sem salvação. Simples assim. Essa é a palavra. Essa é a correção do Senhor para nós nesse dia de hoje. Aí o capítulo 4, olha como é que começa. Temos que temer.
Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, a promessa de viver o reino de Deus, a promessa de entrar no caminho da salvação e viver até o final, em Cristo Jesus. Pareça que alguns de vocês fiquem para trás. Nós não podemos ficar para trás no caminho, nós temos que caminhar. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Você está ouvindo hoje. Você está ouvindo a palavra hoje. Do mesmo jeito que foi pregada a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Olha só. Tem pregação que não aproveita de nada. Por quê? Porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Pois bem, essa é a palavra de hoje. Não existe outro caminho ao qual nós possamos ser salvos. É Jesus Cristo. Se você está afastado, se se entristeceu com alguém, se você tem visto os escândalos aí, se entristecido com muitos que se diz esse cristão tendo uma conduta totalmente desagradável, que não tem nada a ver com Jesus, uma conduta que não é amorosa, pare de olhar para essas pessoas e olhe para Jesus a partir de hoje. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para você na noite desse dia. Essa é a palavra. Olhe para eles e serão iluminados. Olhe para a Trindade, olhe para Deus, Pai, amoroso, nos chamando para a salvação. Em Cristo, seu Filho, crucificado, viveu entre nós, sofreu, viveu sem pecado nenhum, derramou seu sangue por nós, para que nós possamos viver uma vida em Espírito, no seu Espírito Santo. Recebermos toda a sua provisão, o seu conselho, a sua doutrina, a sua verdade. João 16,13 diz que o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. Então, irmãos, temos que seguir esse caminho. Né? Eu não sei se o Bruno está online ainda. Bruno, você ainda está por aí? Se você puder, ora por esse povo que já ouviu, que vai ouvir e ver essa live, né, assistir. Ora por esse povo. Né? Você é um grande homem de Deus. Deus está te preparando para a obra, mas como eu já te disse lá, em secreto eu digo aqui em público mais uma vez, come dessa palavra de Deus, se alimenta dela todo dia, nem que seja um pouquinho, Bruno. Você vai ser um grande homem de Deus. Né? Você tem que crer nisso. Como os demais que estão ouvindo. Deus tem promessa para todos os que ouvem a voz de Deus. Deus tem um caminho para todos. Que caminho é esse? Jesus. Deus tem uma obra para cada um. Que obra é essa? Aí só você vai saber. Naquilo que Deus vai te revelar através do Espírito Santo. Tem um relacionamento íntimo com Ele. Né? A salvação já está revelada em Cristo Jesus. Mas a obra que eles têm preparado para cada um de vocês que estão assistindo, aí só você pode buscar o Senhor. Pode buscar o Senhor em oração, através da sua palavra, para saber o que Ele tem para cada um de vocês. E assim, eu vou encerrando mais essa live. Que Deus abençoe a todos. A minha oração é que Deus ilumine os corações de vocês. Que Deus faça com que vocês compreendam tudo que vocês estão ouvindo e vão ouvir. Que Deus faça com que vocês tenham discernimento espiritual. Essa é a minha oração de hoje. Que você tenha discernimento espiritual. Saiba separar o que é uma pregação de Deus e uma pregação de quem não está condizendo com a sua santa palavra. Né? Que Deus lhe ajude a saber quem é um pregador dele, quem é um escarnecedor que está no altar. Deus te ensine a ter discernimento. Né? Que Deus te ajude a seguir esse caminho do amor. Pega essa correção. A correção do Senhor são os caminhos da vida. Pega essa correção de hoje. Se você pegou a live pelo meio do caminho, depois que eu encerrar vai passar uns 10 minutos, você entra e vê desde o começo. Né? Essa é a palavra. Essa é a palavra. Hoje eu não preparei nada. Hoje eu não preparei nada. E vocês sabem bem que onde eu moro eu não posso fazer muito barulho. Então, quem sabe no outro dia eu posso fazer isso. Mas eu deixo para meditação, já que foi pedido aí, eu deixo o hino 20 da harpa, né? Olhem para o Cordeiro de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a correção do Senhor. O que Deus está nos corrigindo? Está nos chamando para olharmos para o seu Filho, Cristo vivo, né? Que viveu entre nós em carne, morreu por nós, ressuscitou e
hoje vive no coração de cada um daquele que crê, né? Essa é a palavra. Tenha uma boa noite, que o Senhor abençoe a sua vida espiritual, material, pessoal, né? A sua vida acadêmica, estudantil, a sua vida profissional, o seu trabalho. Que Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Mas não deixe de seguir o caminho. Não deixe de seguir o caminho. Permaneça nele. Deus tem algo a fazer em você e através de você, tá? Irmãos, essa é a palavra. Eu não vou prolongar. Eu posso abrir até uma outra... Eu vou abrir uma outra live para fechar essa, que eu já terminei a palavra. Eu vou abrir uma outra live, já que vocês querem permanecer aí. Só um instante.